Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Ainda em pé, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez te louvamos, bendizemos o teu nome, pelo dom da vida, por essa tão rica oportunidade, Senhor, de estar na sua casa, glorificando, bendizendo o teu santo nome. Sabemos que somos altamente privilegiados da fé que o Senhor nos dará, está em nosso coração e te servir e adorar nessa terra. Neste momento, Senhor, há uma sede, um desejo no nosso coração, de uma vez mais ouvir a sua poderosa palavra. Eu peço humildemente, como servo do Senhor, que o Senhor não me deixe só nesse altar. Mais uma vez, fala com o seu povo, com a sua igreja, porque nós não conseguimos viver, meu Senhor, sem ouvir a sua voz, através da sua palavra. Que nenhum impedimento, nenhuma ave de rapina, nenhuma distração possa tirar de nós o prazer de ouvir a sua voz nessa noite. Que o Espírito Santo fale na minha boca, porque o meu coração tem sede de ti, Senhor. Eu não consigo viver sem a sua palavra. Pai amado, que nessa noite, mais uma vez, a mesma seja explicada, pregada e aceita aos nossos corações. Por isso te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis tomar assento, meus queridos irmãos. Para nós sempre é um motivo de muita honra, prazer estar aqui na nossa igreja mãe, pregando a poderosa palavra de Deus. Não existe privilégio maior do que esse, do que nós cumprir o nosso ministério servindo a igreja, sempre na disponibilidade de ser um canal de bênção, para poder abençoar os nossos irmãos e também ser abençoado por Deus, porque esse ambiente é um ambiente do povo que ama a palavra, é o ambiente do povo que adora a Deus, independente daquele personagem ou pessoa que estará ministrando a palavra. Os verdadeiros adoradores a Deus, eles não procuram saber quem vai pregar, mas eles têm sede no coração de ouvir Deus falar, e Deus muitas vezes usa pessoas simples como eu assim, para que nós possamos ouvir a verdade da Sagrada Escritura. Eu convido a todos, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu quero pregar nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, no tema subordinado, avivamento em meio à perseguição. Avivamento em meio à perseguição. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E quero também ficar aqui num texto e não sair do texto, com a ajuda de Deus, tentar passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo colocara no meu coração. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Queridos irmãos, aqui nesse início, nós podemos perceber que a igreja em Jerusalém estava vivendo uma grande perseguição. Perseguição essa que depois que desencadeou a morte de Estevão, um diácono que era muito usado nas mãos de Deus, a Bíblia vem dizer para nós que ele perde a sua vida ali sendo apedrejado por uma perseguição, por inveja, e Deus assim na sua multiforme sabedoria permitiu a morte de Estevão para que o evangelho pudesse sair de dentro de Jerusalém. E a Bíblia vem dizer para nós aqui a partir do verso 2, ainda no verso 1, daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Queridos irmãos, essa perseguição, dentro da permissão de Deus, permitiu que aquela igreja que estava ali, talvez acomodada, satisfeita com aquilo que estava acontecendo, só dentro do território de Jerusalém, mas após a morte de Estevão, essa perseguição é desencadeada de uma forma tão violenta, que o texto vem dizer para mim e para você, que Paulo, aquele que devastava a igreja, ele
tinha a audácia de invadir a casa dos crentes, e não só tirando o homem, como também mulheres. Dá para vocês imaginar que tipo de invasão é essa? Você dentro da sua residência, com a sua família, apenas por professar a sua fé na pessoa bendita de Jesus, você ter a sua casa invadida, e você ser perseguido de uma tal forma, que você era levado ao cárcere, preso, em alguns casos, a pessoa perderia a sua própria vida. E a Bíblia vem dizer para nós que Deus permitiu isso acontecer na igreja primitiva, porque Ele tinha um propósito, que através dessa perseguição, o evangelho ia ser expandido, as boas novas ia sair de dentro de Jerusalém. E eu aprendi algo aqui, meus irmãos, que só pode ser perseguido aquilo que é verdadeiro. Somente a igreja verdadeira, ela é perseguida. A igreja que não se corrompe, a igreja que não se molda aos padrões desse mundo, certamente ela vai ser perseguida. Mas nós sabemos que todas as vezes que a igreja for perseguida, ela não foi paralisada, ela foi movimentada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, do poder de Deus, mediante a palavra. Então nós sabemos desde o início da igreja, que a igreja jamais vai ser vencida por qualquer que seja a perseguição. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vem mostrar para nós que essa igreja, sendo perseguida, ela crescia, ela dava fruto, ela avançava, ela se movia em meio ao sofrimento. O poder de Deus estava se manifestando em meio àqueles crentes de uma forma tão poderosa, que nós podemos aqui, meus irmãos, ver que mesmo que tinha pessoas que perseguiam ela implacavelmente, como nós sabemos aqui, Saulo, que ele infelizmente, cego pelo zelo da lei naquela época, perseguia a igreja. Ele buscava os crentes dentro das suas casas, pensando que ia parar o crescimento da igreja, lançando alguns à prisão, ao cárcere. Mas Deus está no controle da igreja, porque Deus é o dono da igreja, e Ele deu o Espírito Santo para a igreja, Ele deu autoridade para a igreja, Ele deu poder para a igreja. E a igreja, quando ela é perseguida, é aí que ela cresce, é aí que ela dá fruto. E quando eu olho para esse texto, eu falo: Senhor, será que vai ser necessário no Brasil, na cidade de Penápolis, se desencadear uma perseguição, para que a verdadeira igreja se apresenta, para que a verdadeira igreja se mostra diante dessa sociedade, como Jesus falou em Mateus 5,16, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Quando nós olhamos para esse início de texto, a gente percebe que não adianta perseguir, porque aqueles que verdadeiramente nasceram da água do Espírito, eles vão avançar, eles vão crescer, e eles vão propagar a poderosa e infalível palavra do Senhor nosso Deus. Quando eu olhei para essa passagem bíblica, minhas pernas tremeram, e eu pedi ajuda para Deus, porque de vez em quando a gente tem confundido alguns movimentos, e achando que é avivamento. Não, avivamento não existe se ele não for proveniente da Sagrada Escritura, da exposição da palavra, da compreensão daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Se não é apenas um movimento que depois da última música do congresso, não há efeito na cidade, não há efeito no tanque batismal, mas quando existe de fato uma exposição da palavra de Deus, com unção, com graça e temor de Deus, pode você ter certeza que haverá avivamento, transformação de almas, porque Deus, Ele se responsabiliza com a palavra que é pregada no altar, desde que ela mesma é a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Pode perceber, meus irmãos, que aquilo que não é de Deus não permanece, mas aquilo que é de Deus permanece, permanece crescendo, permanece dando fruto, permanece alcançando as nações até os confins da terra. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos rever alguns valores do nosso meio. E eu continuo lendo aqui para os irmãos. Enquanto isso, verso 4, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer quem fosse, todas aquelas pessoas. Eu estou com dificuldade, está dando um chiado muito forte nessas caixas aqui. Todas aquelas pessoas que eram dispersas. É assim, o Reginaldo me ensinou, mais longe da boca, pastor. Vou tentar lembrar que lá o que eu prego eu levo bem perto do meu beiço aqui.
Queridos irmãos, o verso 4 vem dizer para mim e para os senhores que, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Ou seja, aquelas pessoas que estavam sendo expulsas da sua cidade, das suas casas, debaixo de perseguição, elas não trancaram o seu coração, elas não pararam de falar o que havia acontecido com a vida delas, porque não existe maior testemunho do que o que é você mesmo, aquilo que você representa, o caráter de Deus. A cada lugar que você vai é revelado através das nossas atitudes e através do efeito da metamorfose, da transformação que a palavra de Deus realizou na minha vida e na sua vida. Então essa igreja perseguida, aonde ela chegava com a mensagem do evangelho, a boa notícia, a palavra de Deus, e o texto vem dizer que eles pregavam a palavra. Deus tem compromisso com a igreja que prega a palavra, com a igreja que enaltece a palavra, que vela pela palavra, que valoriza a palavra. Essa igreja vai permanecer. Pode vir vento, tempestade, governo, sair governo. A igreja que tem a palavra, ela permanece para todo sempre. E a gente percebe que essa igreja aqui, ela estava vivendo um avivamento, não num período de bonança, de tranquilidade, de rancho, de viagens e festa, não, de churrasco. Eles estavam crescendo debaixo de choro, debaixo de lágrima, debaixo de muitos irmãos sendo presos e alguns levados à morte. Como bem disse aqui a Bíblia, Estevão, um diácono, pregador, que expunha a palavra de Deus, foi executado, pregando as boas novas. E a Bíblia continua dizendo aqui agora, dobra a sua atenção, verso de número 5 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Obrigado, me ajuda. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Percebe que essa igreja, o foco dela é a palavra e Cristo. Essa igreja não enaltece o seu próprio nome. Essa igreja, o propósito dela é anunciar a palavra. Debaixo de perseguição, no momento de dificuldade, eles não tinham outra mensagem a não ser a de Cristo, a não ser a da palavra de Deus. E nós percebemos aqui agora, meus irmãos, que esse nome Filipe, vamos nos lembrar que ele é o diácono, um dos 7 diáconos que foram separados pela igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, de verdade, da palavra de Deus. Ele também chega nessa cidade, só que ele não é o primeiro pregador dessa cidade. Nós temos que lembrar que aquela mulher que se converteu naquele tanque com Jesus, num bate-papo individual, quando ela descobriu que aquele ali é o autor da vida, o autor da fé, o todo-poderoso Jesus Cristo, ela também se converte, e ela chega primeiro na cidade de Samaria, e ela pavimenta aquela cidade com o evangelho. Um tempo depois, a igreja perseguida chega lá, e o texto está dizendo, indo Filipe para uma cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Irmãos, a nossa mensagem não pode mudar, mesmo que não agrade quem está ouvindo. A mensagem da verdadeira igreja não pode haver mudança, deve ser Jesus do começo, meio ao fim, porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Se não fosse a obra expiatória dele, não haveria culto, não haveria igreja. Por isso, a mensagem da verdadeira igreja não pode mudar. As pessoas querem ouvir outra coisa, mas a verdadeira igreja não abre mão, ela continua pregando a Cristo, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados. Oh, glória a Deus! Como pode, meus irmãos, uma igreja crescer, uma igreja que não se intimidou em meio à perseguição, ao sofrimento, ao cárcere? Eles tinham prazer de pregar, não eram só as autoridades que pregavam, era o povo. Cada casa que era invadida, eles produziam ali um valente de Deus. Cada família que perdia a sua privacidade, eles iam para onde eles chegavam com os seus pés, e o texto está dizendo que eles pregavam a palavra destemidamente. Infelizmente nós vivemos um tempo onde há liberdade, onde tem espaço, é liberado, mas os crentes travaram.
Os crentes, infelizmente, na sua grande maioria, não têm uma palavra de Deus na boca. Mas o nosso irmão veio aqui ler a palavra de Deus em Colossenses, que diz o quê? Habite em vós ricamente a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que habitar ricamente na minha vida, na sua vida, porque existem almas, pessoas sedentas, que só serão salvas se elas ouvirem a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus vai brotar nelas a fé, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu só me tornei crente porque alguém pregou para mim, alguém ousou falar da palavra de Deus, e essa palavra brotou no meu coração, e houve uma metamorfose, uma transformação. Se nós não pregar, não vai haver avivamento. Se nós não levar a palavra, e a palavra tem que ser de Cristo, não vai haver mudança na sociedade. Mas Filipe chega nessa cidade, e essa cidade ouve uma palavra, e essa palavra apontava para Jesus. Todo o seu sermão, toda a sua mensagem era Cristo, aquele que morreu em Jerusalém, mas ao terceiro dia ressuscitou, o filho da Maria, o filho de José o carpinteiro. Ele nasceu, morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à destra do Pai, e vai buscar uma igreja, um povo zeloso de boas obras. Essa mensagem ninguém segura ela, irmão. Nem os principados e dominadores, nem o sistema romano, nem o sistema judaico consegue prender essa mensagem, porque essa mensagem é impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Cada crente onde chega, ele chega cheio da graça de Deus, e ele anuncia essa palavra, e essa palavra produz fruto, salvação. Coisa boa é isso, irmão. Nós não precisamos de outra coisa, a não ser da palavra de Deus. Verso de número 6. Olha só que tremendo isso aqui. Assim que o povo ouvia a Filipe. Presta atenção. Assim que o povo ouviu a Filipe, viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânimes e absoluta atenção o que ele ensinava. Irmãos, preste bem atenção, para que o verdadeiro avivamento possa acontecer, não pode faltar a palavra daqui para lá. Daqui para lá não pode faltar mensagem, daqui para lá não pode faltar Bíblia. Mas uma coisa eu percebo no texto, parece que há algo que tem que ter resposta embaixo. Porque primeiro o povo ouvia o que ele falava. Assim que o povo ouviu, primeiro o povo ouviu o quê? A palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Depois que a mensagem foi pregada, depois que o efeito da palavra entrou nos corações do povo, aí os sinais começaram a acontecer. Não adianta, meus irmãos, a gente ver um sinalzinho aqui, outro ali, se não for pela exposição da palavra, porque não produz salvação. A pessoa vem, um espectador de milagre, mas ele não é mudado. Quando a palavra é ouvida e entra na alma do indivíduo, aí acontece a mudança dentro dele, porque essa palavra é viva, mais cortante que espada de dois gumes, é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Preste atenção para você ver, assim que o povo ouviu. Então vamos lá, se tem alguém pregando, precisa ter alguém ouvindo. Se tem alguém anunciando a verdade, tem que ter alguém ouvindo a verdade. Porque é muito difícil você pregar para um povo que não quer ouvir, para um povo que é indiferente à palavra de Deus. O pregador pode vir, molhar o terno, suar, pular. Se do outro lado não tem alguém com sede de ouvir a palavra de Deus, Deus não vai honrar essa palavra. Agora, quando tem palavra aqui e tem quem ouve lá, vai acontecer sinais e maravilhas. Sim, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. E eu pergunto aos irmãos, essa palavra aqui perdeu a sua inspiração? Essa palavra aqui perdeu o seu poder? Não! Essa palavra continua poderosa até hoje. Até hoje tem pessoas sendo mudadas, transformadas. Por quê, pastor? Porque tem alguém que prega, mas tem alguém que ouve. Se não tiver quem ouve, não adianta. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 53... Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Se não haver credibilidade lá, não haverá sinal. Mas o texto mostra que está tudo conforme a vontade do Espírito Santo. Primeiro Filipe prega, o povo ouviu. Depois que eles ouviu a mensagem que enaltece o Filho, que engrandece o Filho, que fala da obra que o Filho fez, aí, meu irmão, presta atenção aí, não sou eu que digo. É assim que eu acredito, irmão. Porque tem muitas igrejas que partiu para o curandeirismo, onde não se prega mais a palavra de Deus.
Não tem mais uma exposição de um texto, no mínimo 30 minutos. Não, é só faz a fila e vai orando, e acontece algumas coisas ali que talvez eu não sei se é Deus que aprova aquilo, porque um ambiente que a palavra de Deus não tem importância, Deus não se manifesta lá. Um ambiente que a palavra de Deus não tem a primazia, Ele não se manifesta lá porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com os homens, mas com a sua palavra Ele tem. Se os homens pregar a sua palavra, Ele se manifesta. Quem está me ouvindo? Vou mostrar para os irmãos, ainda no verso de número 6. Assim que o povo ouviu a Filipe, viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânimes, absoluta atenção o que ele ensinava. Preste atenção, irmão. Toda aquela cidade que parava para ouvir ele, sabia onde ele estava, queria ouvir ele, eles prestavam atenção. Não ficavam dispersos, cocheando em dois pensamentos. Havia alguém ali do outro lado com muita sede de Deus. E se tem uma coisa que eu descobri que funciona no reino de Deus, e Deus fala mesmo, e principalmente quando você sai da sua casa: Senhor, eu preciso de uma palavra hoje. Eu quero ouvir o Senhor na minha alma, no meu coração, através do sermão pregado. Mas se por bondade o Senhor quiser falar na minha intimidade, fala. Mas Deus quer ver a sede do nosso coração, pela ouvir a sua voz. Quando a gente vê, meus irmãos, o livro do profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Oxalá que essa sede seja aqui hoje e na nossa cidade. Vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Irmãos, quando a gente se reunir com um povo que quer ouvir a palavra de Deus, o pregador pode ser até fraquinho que nem eu assim, mas o Espírito Santo dá graça, o Espírito Santo se faz presente, porque ele sonda o coração de cada um e vê o desejo da alma que cada um tem, de ouvir a palavra de Deus. Então a gente percebe que havia mensagem, havia quem estava ouvindo. Então Deus manifestou com sinais, maravilhas, e o povo dava atenção que ele estava ensinando. Quantas pessoas hoje, irmãos, não prestam atenção mais na pregação do pastor, não prestam atenção mais nos ensinamentos que existem dentro da igreja. É uma tristeza muito grande, e a gente tem que ter uma paciência tremenda. Falar: Senhor, quantas almas gostaria de estar no lugar desse indivíduo? Ele não para, ele toda hora vai no banheiro, e olha só, meus irmãos, não presta atenção, celular na mão, na hora da mensagem. É algo horroroso. Se você entende que é Deus que está falando, toda a reverência é pouca, meu irmão. O movimento dos seus pés tem que tomar cuidado. O virar do teu pescoço tem que tomar cuidado. Esse ambiente está carregado da presença de Deus. Temos que ter esse temor no nosso coração, porque a Bíblia diz que o princípio do temor, o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Obrigado. Acho que é Provérbios 10, 9. Glória a Deus. Continuando aqui no texto, meus irmãos, verso 7. Olha só o que acontecia com a mensagem desse diácono. Ele não era apóstolo, nem bispo, nem pastor. Era um crente, mas tinha uma função de diácono. Que pregação extraordinária é essa? Olha aqui, verso número 7. Porquanto os espíritos imundos abandonava a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Que jeito? Na pregação. Não era invocação de demônio, não. Não é apagando a luz, não, e pôr na mão na cabeça, a unção do rodo, como eu já vi em alguns lugares. Eu já participei desse negócio. No início da minha fé, eu fui em alguns lugares que nós apelidou. É a unção do rodo. A pessoa vem aqui na frente, põe a mão na cabeça, torce na marra, e chama na chinela, e derruba, e depois fala que é o Espírito Santo. Misericórdia! Não é desse jeito, é na exposição da palavra de Deus. Ele pregava nem sabendo o que ia acontecer, ele ia expor na Sagrada Escritura. Os demônios não resistiam à mensagem que falava de Cristo, o Cristo que venceu todo o principado na cruz do Calvário. Os demônios saíam aos berros. Essa libertação eu acredito. Essa libertação eu boto fé, porque a pessoa é liberta pela pregação da palavra de Deus. E como ela foi liberta por Jesus, ela não fica presa à denominação, ela fica presa ao seu Salvador. Ela se submete a Jesus, e a partir daquele dia a vida dela é impactada pelo poder de Deus, e a luz de Deus vai sobre ela, e Deus tira aquele que estava nas trevas e traz para a maravilhosa luz. Quem está me ouvindo, diga amém. Avivamento em meio à perseguição.
Nunca Deus permitiu que a sua igreja fosse paralisada por nada, nem pelo sangue, nem pelo fogo, nem por nada. A igreja avança, ela cresce e ela está fazendo o seu papel. Pode ser que no meu mundo e no seu mundo, no convívio que a gente vive, você não está vendo isso acontecer porque estamos acomodados. Como igreja estamos engordando, prosperando, comprando, adquirindo. Mas pode ter certeza que o dono da igreja, em algum lugar desse país, em algum lugar dessa terra, ele está fazendo a igreja avançar. Porque ele diz na Bíblia Sagrada, em João 15,16: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outro, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Em meio à perseguição, irmão, demônios saíam aos gritos, aos berros. Aleijados, paralíticos eram curados pelo poder da palavra de Deus. E eu fico aqui nesse texto pensando: Senhor, nos ajuda. Nós somos também a igreja. Desperta a nossa geração, desperta a nossa vida, Pai. Não permita a gente ser apenas um historicida, mas traga a existência no nosso tempo o que está na sua palavra, que nós possamos viver isso dia após dia, acreditar no poder de Deus, na pregação do Evangelho. E continuar pregando, porque nós não sabemos quem vai ser salvo. Quantas pessoas aqui estavam endemoniadas e depois que o demônio saiu, se tornaram uma labareda nas mãos de Deus. Porque a igreja, em meio à perseguição, eles pregavam a palavra. Irmãos, será que vai ser necessário uma perseguição para a gente voltar a sair aos domingos com uma caixinha nas costas? Eu fiz isso por muito tempo aqui em Penápolis. Faz tempo que eu não faço. Tenho vergonha já. Parece lá as fotinhas para mim. Quantos domingos eu saía com os obreiros, numa alegria, com a mão cheia de panfleto, e invadia essa cidade aqui, para vários lugares, e com muita alegria, porque eu entendo que esse trabalho tem valor para Deus. Eu entendo que muitas almas aqui não conseguem chegar com seus pezinhos dentro da igreja, mas a igreja vai até ele, a igreja leva Jesus até ele, a igreja vai dar um abraço, a igreja prega, e ele é transformado pelo poder de Deus. E quando eu fiquei lendo esse texto, eu já fiquei lendo e pedindo perdão. Falei: Senhor, eu estou tão acomodado, Pai. Que tristeza, meu Senhor, ficar dentro da igreja, aí a gente fica contando os crentes. Quando a gente não trabalha mais dentro dessa perspectiva de avivamento genuíno, a gente fica contando os crentes. E não muda nada. É os 30, é os 40, é os 50, porque não há um trabalho espiritual forte para trazer as pessoas que estão cansadas lá fora. Mas a igreja primitiva pregava, irmãos. Eles anunciavam sem parar a poderosa palavra de Deus, e os sinais iam acompanhando essa igreja em meio à perseguição. Então por que será que nós estamos acomodados? Não tem faltado pão, não tem faltado leite, a água, a saúde. Deus guardou a nossa vida dessa pandemia terrível. Tem nos guardado, mas isso não tem contribuído muito, não. Não tem contribuído muito. Nas reuniões de oração ali na nossa igreja, que também é essa igreja, igreja co-irmã, escola bíblica, eu falei: meu Deus, quando dá coxinha, quando tem festa, mas tem gente em pé por lá de fora. Quando é para oração, meu Senhor, só Pedro, Tiago e João, me ajuda. Aí eu vou no púlpito de domingo que a igreja lá, eu belisco os irmãos. Vocês vão esperar a perseguição para ser crente? Vocês vão esperar a perseguição para vir orar? Vocês vão esperar a enfermidade chegar em um ente querido para vir aqui gemer na oração? Tenha um dia para vir orar aqui com o pastor. Vamos gemer pela construção, pelo bairro, pela cidade, pelo nosso país. Precisamos entender essa verdade da nossa vida, porque desde quando a igreja foi fundada, ela trabalhou, ela agiu a fé, ela pregou a palavra, e Deus honrou a igreja. E não vai deixar de honrar eu e você, se a gente continuar fazendo isso. Diz o texto, verso 8, e por esse motivo grande alegria sobreveio àquela cidade, irmão. Aquela cidade recebeu um avivamento poderoso de crentes perseguidos, mas cheio do Espírito Santo. Aquela cidade recebeu alegria, salvação, sinais. Os demônios que ali dominavam foram expulsos pelo poder do Evangelho, porque a igreja se moveu. A igreja saiu de dentro do conforto de Jerusalém, e aonde ela chegava, o poder de Deus chegava junto. Porque Paulo não mentiu para nós. Em Romanos 1,16 ele fala o quê? Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus e a verdade, irmãos. Olha o que o Evangelho fez com a sua vida. Olha o que o Evangelho fez com a minha vida. Se não fosse o Evangelho, com certeza, ou eu estaria em um cemitério, ou em uma penitenciária,
lugares assim eu estaria, pelo estilo de vida que eu vivia, mas o evangelho é mais poderoso do que a criminalidade, o evangelho é mais poderoso do que a maconha, o evangelho é mais poderoso do que a cocaína, a bebedice, a prostituição, toda a impureza deste mundo. O evangelho é mais poderoso. Nós precisamos é pregar, a nossa responsabilidade é pregar. Um domingo desse eu estava ali na nossa igreja, eu fiquei observando. Não era o preletor da noite, eu observo, eu ando dentro da igreja. E fico olhando para lá, é pequena, eu fico para cá e para lá, e observando os irmãos. Quando precisa chamar atenção, eu chamo. Não gosto do copo fazendo barulho na hora da pregação. Pego o microfone. Irmãos, por favor, não permita que o seu filho amasse esse copo. O pregador está pregando, vai tirar a atenção dele, dobra a sua atenção, a salinha está lá, coloca as crianças para lá, por gentileza. Porque eu entendo, meus irmãos, o poder que há na pregação. O pai, a mãe quer prestar atenção, às vezes não consegue. Às vezes um irmão está conversando com o outro e é um beliscão atrás do outro, porque eu quero que essa palavra aconteça naquele lugar. E eu prestei atenção, fiquei olhando. Aquele cidadão eu conheço, aquele eu também conheço. Muitas pessoas que a sociedade deu como perdido. Alguns que saíram do presídio estavam lá com a Bíblia na mão. Estava ouvindo a palavra de Deus e eu fiquei olhando, Senhor, olha que coisa linda, olha o que o evangelho faz, olha o poder do evangelho, olha só a alegria que esse homem pode trazer para a mãe, para o pai, para a família, para os filhos, porque o evangelho foi pregado para eles mudaram a vida. Eu perdi nos dedos, irmãos, a maioria dos que estavam ali, que saíram de grandes penitenciárias do estado de São Paulo, e hoje eles estão com a Bíblia na mão, glorificando a Deus, porque a igreja pregou, a igreja anunciou, alguém que ousou falar da palavra de Deus, o resultado aconteceu. Sabe por que às vezes a gente fica até com vergonha de vir no culto de batismo? Porque a gente não trabalhou. Nós esperamos os filhos do crente fazer 12 anos, para cobrir a nossa preguiça. Não está vivendo avivamento, vamos esperar os filhos dos crentes fazer 12, pelo menos no batismo vai ter os filhos dos crentes. Mas isso aí é fracasso, irmão. Isso aí é um desastre da nossa parte não trabalhar. Na verdade, a gente tem que ver os filhos dos ímpios. A gente tem que ver os que estão lá fora. Bom sim que os filhos dos crentes batizam. Mas eu estou dizendo quando a igreja não trabalha, quando a igreja não se desenvolve. Estou pregando para mim. Lá, se não for batizar o meu filho e mais outro, não tem ninguém. Porque estão parados. Não estamos vivendo um avivamento genuíno, não. Porque o avivamento faz a igreja trabalhar, faz a igreja avançar, orar, pregar e levar a palavra de Deus aonde quer que seja. Interessante que a gente observa que quem está vivendo um avivamento não fica orgulhoso, viu, irmão? Tem muita gente aí que é Deus que faz a obra, ele fica orgulhoso. Filipe era o homem mais importante de Samaria. Todas as multidões ficavam reunidas para ouvir o sermão desses diáconos aqui. E eu não queria estar no tempo dele, não. Como é que eu ia pregar? Com um diácono que pregava, os demônios saíam aos berros. Ele nem invocava demônio. Como é que eu ia pregar no lugar onde aleijados e paralíticos eram curados no sermão desse crente? Imagine os pastores da época lá, passaram apurado com o Estevão, com o Filipe, com o Estevão também. Agora presta atenção, eu vejo uma prova aqui que quem está vivendo verdadeiramente um avivamento, de verdade, a glória é para Deus. A glória não é para os homens. O problema é que Deus enche algumas igrejas, os pastores ficam orgulhosos. Se a gente não cuidar desse negócio, é terrível, porque a Bíblia diz, antes da honra vai a humildade, e o orgulho precede a queda. Isso é para qualquer um. Para qualquer ser humano. Quando Deus estiver fazendo, desce, se humilha, agradece, não deixa a soberba entrar no coração, porque Deus abate o soberbo. A presença de Deus não anda com o soberbo, irmãos. De vez em quando a gente tem que orar. E eu aprendi um negócio, se eu ficar meio orgulhosinho, eu vou ficar parecido com o diabo. Mas se eu me humilhar, como Jesus se humilhou, não é verdade? Na forma de servo, na natureza divina, rejeitou para resgatar eu e você. Então ele é o exemplo. Agora vem cá, Filipe estava vivendo um avivamento, e a Bíblia fala que o anjo apareceu, capítulo 8, verso 26. Olha aí, para nós terminar. Isso aqui é para nós, se Deus fazer na nossa vida, vamos ter essa humildade. No verso 26, a Bíblia fala que o anjo apareceu a ele e mandou ele descer a estrada do deserto para pregar para uma alma só. Olha só, quem está vivendo um avivamento, irmão, não quer só pregar no meio da multidão. Quem está vivendo um avivamento, para uma alma, para ele tem valor. E Filipe agora sai dos holofotes da cidade de Samaria. Ele está vivendo o auge do seu ministério. Mas a Bíblia diz aqui no verso 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou.
apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, que desce a Jerusalém, a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. A caminho encontrou um eunuco, etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candácia, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Preste atenção aqui, um exemplo para nós. Deus faz, Deus usa, porque é por causa da glória dele, é o Espírito Santo, é o poder da palavra, mas depois ele faz um teste também. Agora você vai sair dos holofotes, está aparecendo muito aí, sai da cidade, você vai para o deserto agora, cidadão. Você vai descer, e quem se manifesta? Um anjo. Olha o nível de intimidade dessa igreja. Um anjo fala com Filipe, ele obedece, ele sai dos holofotes, abre mão de ser a pessoa mais importante da igreja naquele momento, naquela cidade, e vai para um lugar deserto, irmão. Quantas pessoas não estão preparadas para isso hoje? Se você falar, você não vai pregar aqui hoje, mas você vai lá na congregação que vai abrir lá em Jatobá, Alto Alegre, por aí, Barbosa vai andar, não interessa a cidade. Mas um lugar menor do que aqui, o tal pregador, eu não, mas eu estou aqui pregando e o povo está sendo curado, está sendo abençoado. Irmãos, aqui Deus prova o caráter da humildade, quem está vivendo um verdadeiro avivamento. Ele não tem orgulho, ele sai da cidade e vai para o deserto para pregar para uma única pessoa, mas o nível de intimidade dele me assusta. Ao mesmo tempo que o texto vem falar que era um anjo, agora é o próprio Espírito Santo que fala para ele: aproxima aí da carruagem, porque tem alguém lendo, mas não está compreendendo, e ele obedece. Quem está vivendo verdadeiramente o avivamento é obediente à voz de Deus. Quem está me ouvindo? Esse negócio está falando que está tendo avivamento, mas com rebeldia, não é Deus não. Com orgulho não é Deus não. Só quer pregar num lugar que tem muita gente, num lugar que tem pouca gente não vai, despreza. Não, Filipe, meu irmão, está vivendo um avivamento genuíno. Ele prega para a multidão em Samaria, mas também tem a humildade para pregar para uma pessoa só. E a igreja não precisa desses crentes? Será que no nosso tempo a gente não precisa de crente que prega para um só? Não existe sermão mais poderoso na Bíblia quando foi pregado para uma pessoa só. Lembra? Quando Jesus encontra Nicodemos pela volta da madrugada, e ele é questionado por Nicodemos, um homem altamente instruído na lei, um camarada bem preparado, e Jesus falou para ele: ô Nicodemos, olha que mensagem, irmão, não existe mensagem mais poderosa que essa. É necessário nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não entrará ou não verá o reino de Deus. Percebe que o próprio Jesus tem humildade para pregar para um só. Agora o Filipe, vivendo um avivamento extraordinário na história de Samaria, tem humildade para pregar para um só. E muitas vezes a gente querendo viver um avivamento, mas não tem coragem para pregar para um só. Quem está me ouvindo? Parece que a mensagem tomou outro rumo, não. Nessas mensagens no particular é aonde Deus opera e as pessoas são salvas, elas são restauradas pelo poder do Evangelho que é pregado por você, que é pregado por mim, em ambientes que a gente não imagina. No trabalho, na escola, na cidade, na feira, no mercado, em cada lugar que Deus nos levar, que possamos ser essa igreja, ter a mensagem do Evangelho. E aí a Bíblia vem dizer para nós que dá resultado. Deu resultado, pastor Daniel? O homem prega, demônio sai aos britos. Os paralíticos e coxos são curados. Agora ele prega para uma alma só. Essa alma não aguenta a mensagem, porque ele vai explicar que o texto que ele estava lendo era do profeta Isaías e falava de Jesus Cristo, o Messias. Ele não aguentou, mandou parar a carruagem, viu a água, falou: eu quero batizar. Porque o evangelho pregado com amor, irmão, é outra coisa. Não adianta só pregar com conhecimento, com hebraico, com grego, com um monte de coisa. Tudo isso é bom, Leilson, mas se faltar o amor. Eu fui alcançado por um evangelho muito simples, mas com amor. Eu percebi que aqueles crentes, quando falavam de Jesus para mim, falavam com a preocupação da minha alma. É isso que está faltando no nosso meio, irmãos. Pregar com amor, mas é um só. Mas é uma pessoa lá do fim do bairro, é uma pessoa sem expressão nenhuma. Vai lá pregar. Fala de Jesus, é vizinho, é amigo, é colega, é conhecido. Prega, porque haverá resultado. A Bíblia diz que ele se batizou e voltou alegre para o seu país, regozijando. Porque quando a igreja prega, Deus vai honrar a mensagem que nós pregamos. Repita assim comigo: avivamento em meio à perseguição.
Que Deus nos ajude, porque quando a gente vai estudar um pouquinho a igreja perseguida aí fora, a gente vê o que esses homens são capazes com as suas famílias, os missionários, e ficamos com vergonha, com tanta estrutura que Deus nos dá, mas tanta fraqueza para fazer. Que Deus nos ajude, irmão. Eu não consigo pregar de outro jeito, e que essa palavra possa ficar no coração dos senhores, que nós possamos voltar para a nossa casa agradecidos a Deus, que fomos alcançados pelo Evangelho, e pregar. Pregue, fale do amor de Deus, que você vai ver o resultado. A responsabilidade não é nossa. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Nós temos aqui pregar, e pregar a palavra de Deus, e nós vamos ver milagres e resultados extraordinários. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Vamos melhorar então, irmão, dá tempo ainda de ganhar algumas almas. Eu já estou fazendo o levantamento da caixa que eu quero comprar. Estou vivendo um período de construção lá, e a caixinha que eu usava, ela é muito fraquinha para fazer uns barulhos no bairro lá, mas nós fazia. E eu quero uma caixa maiorzona, e tem um monte de obreiro no púlpito lá. Eu falei, vocês vão ser provados no asfalto com o pastor de domingo, e nós vamos falar do amor de Deus. Você se prepara para cantar o hino 15, falar de João 3,16, e nós vamos fazer a obra de Deus, porque nós temos muita saúde para ficar aqui parado. E Deus vai fazer um rebuliço, e logo vocês vão ver. Porque eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, porque essa palavra queimou nos meus ossos, queimou no meu coração, e nós vamos fazer para a glória de Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos, em o nome de Jesus.